Então, quando eu estava falando, pessoal, sobre o aspecto ligado à força, essa camisa chamada força, que tem vários morfologias, formas de determinar o tipo de força que nós temos. Força sabemos que temos. Agora, tipicamente, é lógico que as patrulhas científicas, de pesquisa, expositivo, vários autores, tem essa patrulha aí que relaciona, essa brigada relaciona vários músculos que relacionam esse patrulhamento. Quando eu falei sociedade muscular, eu só esforcei a ter essa questão de patrulhamento é o quê? Quando eu vou fazer um movimento bíceps, vai haver também um patrulhamento relacionado também ao tríceps. Patrulhar nos coloca também áreas ligadas à humanidade, não tendo preconceito entre patrulhas, tribos, frotas, né, aglomeramentos, ou seja, rotas, rodagens, vários termos ligados a pesquisas. Você vai patrulhar, fazer uma rota, ou seja, uma rualização ligado a esses patamares epistêmicos. Então, quando falamos à luz da realidade, são fortes princípios ligados à participação, e essa participação ela pode ser individual ou coletiva, essa participação ela pode ser analítica, que entre esses conceitos de performance, há uma performance relacionada ao jogo e às suas exposições que o esporte. Então, quando eu falo sobre patrulhamento, falo de conflitos ligados ao modismo, nesses monólogos ligados ao monopolismo, entre essas oscilações, o espaço e a divulgação ligado às ideias e a preferência em posições entre fatores que venha renunciar a cada dia um tempo. Aonde há uma procura, há um monopólio. Aonde há uma procura, há um enfrentamento também teórico e prático. Todos esses monólogos, logos, existem estudos, né? A gente coloca também itens importantes ligados a bibliotecas, a estatutos sociais, que também tempos atrás era um termo muito usado ligado à universidade, como um conjunto de ressalva, né, e anexos e adjuntos, que coloca também essas exposições, que são cadeias motoras, latências motoras, vai depender do autor que coloca essa nomenclatura expoente. Ok? Então, quando falamos de patrulha, falamos de pesquisas, patrulhamento, pesquisas. Quando falamos de pesquisas, falamos de quê? Precisões. Falamos de pesquisas, patrulhamento, falamos de efeitos holísticos, que consequentemente você vai ver também um ser fragmentado com seus defeitos e com seus erros, ou seja, para chegar ao ser. Lógico que momentos na vida que nós temos que pensar, ouvir. Ou seja, é lógico que a discórdia pode ouvir, mas quanto menos impactos que ocorrem diante de aspectos preconcebidos, que possam ver com consequências concebidas, isso nos coloca uma maneira de fazer e que faz saberes, segundo Brandão, okay? O que é educação. Então vamos lá. Então, quando contesta a questão de necessidade, a liberdade, o próprio professor, nessa maneira opressora ou sendo oprimido diante de fatos, de pressões que ocorrem, as normas. Lógico que eu já tive tempos atrás na casa de uma senhora chamada Norma, embora não tem como exigir regras, porque as normas são colocadas direitos e deveres, não é anormais, né? Normas, mas colocam a prática ligado à defesa, à submissão, e a melhor maneira que nós temos que colocar diante de fatos importantes nesse tecido social não são aparelhos ideológicos, aparelhos convenientes, uma maneira expressiva de falar sobre a eficiência e a proporção ligado aos recursos energéticos, recursos didáticos, recursos que colocam um paladar expressivo. Ou seja, e esse paladar vai haver sabores que vai colocar definições ou indefinições
para ver produções ou contribuições científicas, ok? Ou seja, nessa maneira de benéfica, regional, província, bairro, ou seja, município, essas províncias ligadas aos saltos pliométricos, saltos, ligado, ou seja, em épocas que não tinha nem estepe, tinha aqueles de madeira, aqueles tipo caixotes de madeira, era bem grande. Lógico que são colocados hoje entre elasticidade e contratibilidade, embora o estepe, eu já falei, com todo respeito, enriquecimento ligado ao treinamento esportivo, também enriquecimento ligado também à sinologia e ao movimento motor, a fisioterapia, né, que alguns falam que o STEP foi criado para ver reabilitação, ou seja, no joelho, ou seja, cruzado anterior, posterior, mas houve um campo sinovial, social, esse corpo sinovial, né, que relaciona, não uma graxa, mas relaciona um líquido que tem a ver articulações flexíveis, importantes nesse bairro chamado anatomia, nesse bairro, o patrulhamento chamado músculos agonistas e músculos antagonistas. Entre esses jogos e representatividade, como Aristóteles coloca, em alguns livros ligados à introdução à ortopedia, Aristóteles coloca fatores importantes entre essa província, que fala sobre o corpo em ortopedia, algo reto, ou seja, sarcopenia, cardiopenia, ortopedia, osso, reto, ou seja, articulação, está sobre os ossos, ou seja, a inserção nos músculos, nos coloca com textos representativos. O Roger Booker, 1970, Introdução à Sinologia, ele coloca lá aqueles parágrafos relacionados a Aristóteles e outros autores que colocou uma maneira regional para registrar uma história importante ligada à cavalaria, fatores de alavanca, 90 graus, 80, ou seja, 99, 180 graus, ou seja, são fatores que nos colocam algo excitante para pesquisarmos nesse patrulhamento que se chama corpo cultural, e a cultura corporal do corpo e os instrumentos ligados a essas maneiras que vejam só o que acontece, vejam só ligado ao corpo e algo fenomenal, ligado à existência, à essência, à transcendência e essa linguagem. Ok? Então, entramos nesse fato importante entre a universidade, há algo que nós podemos operar, movimento ópero administrativo. Esse movimento ópero, já falei que ópero é simples de falar, mas algo simples, mas não é modesto em fazer um movimento ópero que possa ser ornamentado, ligado ao próprio movimento, refinado, diante do arremesso, chute, ou seja, depende da modalidade. Modalidade já vai falar algo importante, que já é algo que é invariável. Modalidades, modas. Já falei sobre a Glória aqui agora. Agora a questão de confecção, restaurante, paladar. Esse restaurante nos coloca fatores importantes ligados ao quê? O enriquecimento, ligado a outras disciplinas que falam sobre a biomecânica, a bioenergética e esse N fator ligado à biodiversidade. Ok? Então, a motricidade humana relacionada ao tempo entendido, tempo determinado ligado à exigência e tempo liberado. Este paladar, o entendido para ver um paladar, o determinado é o que você vai escolher ali para ser uma ferramenta principal, crucial. Eu coloco a palavra crucial com cautela aqui, ligada à cruz, mas crucial, ligada não à crucificação, mas algo que possa ser um processo de ensino e aprendizado, ligado ao dicionário gramatical português, mas com uma construção e reconstrução analítica, administrativa, gerenciada, ok? Nesses monopólios, ou seja, alfândegas, monópolos, né? Que coloca essa áurea, né? Ligado ao autoritarismo ou liberdade. Com todo respeito à palavra áurea, coloca artérias, veias, que venha com campo sistêmico, esse patrulhamento histórico, abordagem histórica. Okay? Essas cautelas e precauções que venha nos colocar contestações, interpretações, ou seja, as interpretações